Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no 5º volume, capítulo 6. Um jovem sacerdote barbado, ativo no serviço social, visitou Prabhupada e, sob a instigação de Prabhupada, debateu com este sobre o consumo de carne e a Bíblia. Durante a discussão, Hansadutta e Pradyumna citavam passagens da Bíblia que iam de encontro ao consumo de carne. Mais tarde, depois que o sacerdote havia partido, Prabhupada chamou Hansadutta de volta a seu quarto e disse: "Não foi muito bom para nós falarmos tomando com base a Bíblia. É melhor atermos-nos ao Gita. Por que nos incomodarmos em assediá-los em busca de compromisso ou cooperação? Eles jamais se convencerão. Em que redundará um encontro com o Papa?" Prabhupada disse que aqueles com a tendência a comer carne sempre poderiam encontrar alguma citação na Bíblia, tal como o pacto feito com Noé após o dilúvio. Nem sequer sabemos que coisas hediondas estão ocorrendo nos matadouros, disse ele. Ninguém vê essas coisas. Na manhã seguinte, Prabhupada, em sua caminhada, continuou a debater acerca de sua conversa com o sacerdote. Em nome de religião, disse Prabhupada, eles estão matando. O Bhagavatam diz que esta religião enganadora é afastada e simplesmente se estabelece a adoração a Deus. Devoto. Na noite passada, o sacerdote diz que Jesus comia carne. Então, Prabhupada, então Jesus se contradisse. Ele também dizia, não matarás. Ninguém deve imitar os Ishvaras. Na Índia, um mendigo tipo hippie toma ganja e alega ser devoto de Shiva. Não devemos imitar os poderosos controladores. Esse sacerdote também disse que a Bíblia não diz não matarás, mas não assassinarás. Então eu lhe informei que se no hebreu original a palavra é realmente não assassinarás, então Jesus deve ter pregado para homens de 4ª ou 10ª classe, os assassinos. E a prova é que eles o assassinaram. Então, o que podem essas pessoas compreender a respeito de Deus? Quando lhe falei isso, o sacerdote ficou calado. Ele não pôde responder. Outro sacerdote veio visitar Prabhupada e novamente a questão foi suscitada. Prabhupada perguntou-lhe, então, o senhor é a favor de que se mate? O sacerdote respondeu, bem, esse é um mundo caído. É um mundo caído, disse Prabhupada, mas não temos que estar entre os caídos. O sacerdote citou o pacto com Noé. Prabhupada replicou, talvez Noé permitiu isso naquela época, a época da devastação, mas isso não quer dizer que temos sempre que fazer isso. Para sobreviver em tal ocasião, a pessoa pode comer qualquer coisa para manter-se viva. Mas agora tantas coisas existem em abundância para se levar uma vida saudável sem a necessidade do matadouro. No Bhagavad Gita, Krishna diz, protegei as vacas. É esse o dever dos Vaishyas. Embora Prabhupada voluntariamente discutisse com os cristãos, ele admitia privadamente que argumentar com eles era perda de tempo. Eles nunca concordarão, dizia ele, mesmo que estejam derrotados. A melhor maneira de pregar para as pessoas em geral era através do cantar de Hare Krishna, como no festival de Rath Yatra, cantar, dançar, tomar prassada e convidar todos a participarem. Seja como for, disse ele, eles nem sequer seguem os seus ensinamentos. Um rapaz veio até mim e disse que queria conversar. Ele disse,
Sou um cristão, mas eu lhe falei, você não é um cristão, não matarás. Um homem de Calcutá veio ver Prabhupada, mas assim que o homem começou a dizer algo sobre Krishna, Prabhupada interrompeu. Krishna é algo muito difícil de entender, apenas estamos tentando entender que existe a próxima vida. Mas os cristãos afirmam que não há vida futura, disse o homem. Ao final dessa vida a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Mas se eles falam de ir para o céu, disse Prabhupada, então essa é a próxima vida. Mas conhecer Krishna é só para o mais perfeito dentre milhares de homens. Um certo senhor Kumar, que às vezes morava no templo de Londres, visitou Prabhupada, levando consigo muitas perguntas. Ele disse que iria trabalhar para a ISKCON, mas necessitava de dinheiro para enviar para sua mãe na Índia. Não, falou-lhe Prabhupada, nossos homens trabalham 24 horas por dia sem que para isso ganhem um tostão. O Sr. Kumar sugeriu maneiras de melhorar a ISKCON. Disse que os devotos precisavam estudar mais, especialmente sânscrito, e tornarem-se acadêmicos. Prabhupada discordou. Tudo o que precisamos é dedicação, disse ele. Não sou um grande acadêmico em sânscrito, mas vou levando. E até os acadêmicos dizem que isso é bom. O Guru Maharaj, Gaurakshora Das Babaji Maharaj, de meu Guru Maharaj, era analfabeto. Mesmo assim, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, seu discípulo, foi o maior acadêmico de então. Mas quando Gaurakshora falava, era exatamente dos Shastras. Nosso princípio não é reservar um tempo para aprender algo e tornarmos-nos peritos e depois pregar. Mas tudo que você saiba, pregue. Aula de manhã, aula à noite. E se alguém lê meus livros, isso é suficiente. Certo dia, os devotos trouxeram a Prabhupada um recorte de jornal no qual um professor de Oxford, o Dr. D. Zyner, dissera numa conferência sobre religião que o Sr. Krishna e seus ensinamentos do Bhagavad Gita eram imorais. O Sr. Zyner dissera que um famoso assassino talvez tenha se deixado influenciar pelo Bhagavad Gita, porque Krishna diz que a alma é imortal e que, portanto, alguém pode matar. Srila Prabhupada ficou enojado da ignorância do professor. Em sua caminhada matinal, ele ditou para seu secretário argumentos que deveriam ser utilizados quando escrevesse para o Dr. Zyner. George Harrison acercou-se de Prabhupada com uma atitude submissa, semelhante à dos discípulos de Prabhupada. Prabhupada e George tomaram praçada juntos, um almoço especial de samosas, halavas, vegetais, creme azedo e puris. Enquanto estavam desfrutando da praçada, Prabhupada mencionou que certos pandas, guias profissionais no lugar sagrado de Vrindavana, comem demais. Certa vez um comeu tanto que praticamente estava morrendo, mas reconfortou seu filho. Pelo menos estou morrendo porque comi, e não porque estou passando fome. Morrer de fome é inglorioso. Prabhupada sorria enquanto conversava com George, reconhecendo penhoradamente sua doação do Manor. Você já viu meu quarto? Perguntou Prabhupada. Na realidade é sua casa, mas é meu quarto. Não, protestou Jorge, preferindo adotar a atitude de um discípulo humilde. É a casa de Krishna e seu quarto. Quando Jorge confidenciou a Prabhupada que, ao aceitar a consciência de Krishna, estava perdendo amigos, Prabhupada disse-lhe que não se preocupasse.
Ele leu para Jorge a passagem do Gita, onde Krishna explica que só pode ser conhecido mediante o serviço devocional. No futuro, disse Jorge, a ISKCON será tão grande que precisará de administração executiva. Prabhupada dividiu o mundo em 12 zonas, com 12 representantes. Enquanto eles se ativerem aos princípios espirituais, Krishna ajudá-los-á. Antes de partir, Jorge garantiu para Prabhupada que ajudá-la-ia a aumentar os templos. Mais tarde, Prabhupada comentou, Krishna dando a Jorge esperança interna. Certo dia, um antigo conhecido apareceu por lá, Allen Ginsberg, usando jeans, suspensórios e uma camisa desbotada e carregando um pequeno harmônio feito na Índia. Você ainda está cantando Hare Krishna? Perguntou Prabhupada. Sim, respondeu Allen. Ainda canto Hare Krishna, mas também canto outras coisas. Allen perguntou se Prabhupada gostaria de ouvi-lo cantar e tocar. Prabhupada sentiu com um movimento de cabeça. Allen pôs-se a tocar seu harmônio e cantar Om. A cada recitação da palavra Om, sua voz ficava mais profunda. Om. Quando a canção terminou, Prabhupada pôs-se a rir. Você pode cantar tudo o que deseja cantar, disse ele, mas basta que você continue cantando Hare Krishna. Enquanto você estiver cantando Hare Krishna, então tudo mais estará correto. Prabhupada permitiu então que muitos devotos se reunissem a eles em um grande e bem-aventurado Kirtana. Através de George Harrison, Donovan, outro famoso cantor e músico pop, foi impelido a vir ver o renomado líder do movimento Hare Krishna. Donovan, acompanhado de um amigo músico e suas duas namoradas que estavam de mini blusas, sentou-se num desajeitado silêncio perante Prabhupada. Prabhupada falava, há um verso nos Vedas que afirma que a música é a forma mais elevada de educação. E passou a explicar como um músico podia servir a Krishna. Vocês devem fazer como seu amigo Jorge, disse Prabhupada. Dar-lhes-emos os temas e vocês podem escrever as canções. Prabhupada disse que qualquer coisa, inclusive o dinheiro, poderia ser utilizado a serviço de Krishna. Mas o dinheiro é material, interrompeu a namorada de Donovan. O que você sabe sobre o que é material e o que é espiritual? Disse Prabhupada. Voltando-se para Donovan. Entende? Donovan humildemente replicou que era cabeça dura, mas tentaria. A namorada de Donovan inclinou-se e cochichou algo em seu ouvido, com o que Donovan levantou-se e disse, bem, temos que ir agora. Prabhupada insistiu em que eles pelo menos tomassem primeiro alguma praçada. Então logo os convidados partiram, Prabhupada e seus discípulos puseram-se a rir. Prabhupada disse, ela estava pensando, e animou seus discípulos a terminar a frase. Sim, disse Yogeshvara, ela estava pensando que se Krishna pegá-lo, então ela o perderá. Prabhupada gostou tanto de pregar para convidados importantes que desejou continuar fazendo isso em todo lugar a que viajava. Para onde quer que eu vá agora, escreveu Prabhupada numa carta a um discípulo. Deve-se implementar esse procedimento de se convidar homens importantes para conversar comigo sobre nosso movimento para a consciência de Krishna. Após um mês no Manor, ainda faltavam várias semanas para o Janmashtami e para a instalação da deidade. Logo, quando Bhagavan pediu a Prabhupada que Prabhupada visitasse Paris e instalasse deidades de Radha Krishna, Prabhupada concordou.
Paris, 9 de agosto de 1973. Os devotos conseguiram para Srila Prabhupada uma recepção oficial no Paço Municipal. Na presença do prefeito de Paris e de sua comitiva governamental, Srila Prabhupada disse que se os líderes do governo não ensinam aos cidadãos a genuína consciência de Deus, então não são líderes responsáveis. Relatando essa conversa no jornal do dia seguinte, um jornalista declarou que o Swami chegou a criticar até Napoleão Bonaparte. Bhagavan diz o seguinte: acabáramos de nos mudar para nosso novo templo, localizado no número 4 da rua Le Sieur, Paris, e havia recebido deidades de Radha Krishna de 1,20 m. Prabhupada designou Pradyumna para cantar os mantras e derramar as substâncias sobre as deidades, enquanto o próprio Prabhupada observava de sua Vyasasana dando orientações. Eu estava ajudando e a certa altura voltei-me e vi Srila Prabhupada postado bem próximo a mim, pegando as substâncias com suas próprias mãos e untando com elas o rosto de loto de Srimati Radharani. Depois que as deidades foram instaladas no altar, Srila Prabhupada adiantou-se e ofereceu Arati, e eu o auxiliei entregando-lhe os artigos. Após a instalação, subimos para os aposentos de Srila Prabhupada e muito ansiosamente pedimos-lhe que por favor desse um nome às deidades. Ele recostou-se em sua cadeira e disse que as deidades seriam conhecidas como Radha Parisishvara. Ele então prosseguiu dizendo que na Índia as pessoas recorrem à Inglaterra como local onde obter sua educação e buscam Paris como a cidade para satisfazer os sentidos. Ele pôs-se a rir e disse que Krishna veio a Paris a fim de conseguir algumas gopis, algumas garotas francesas, pois os rostos das mulheres parisienses são tidos como os mais belos. Radharani é tão bela, disse Prabhupada, tal qual uma moça parisiense. E Krishna veio aqui para encontrar-se com essa belíssima entre todas as gopis. Assim ele é Parisishvara. Dia 15 de agosto. Prabhupada regressou a Londres e a última correspondência da Índia. Surgiram uma complicação legal em relação à escritura da terra da ISKCON em Hyderabad. Prabhupada escreveu ao seu discípulo Mahansa, alertando-o para evitar emaranhar-se noutra negociata em Bombaim. Quando também recebeu notícias de que Vrindavana na construção do templo progredia, Prabhupada replicou: estou satisfeito em saber o quanto vocês estão inteiramente absortos no projeto de nosso templo de Vrindavana e esforçando-se mentalmente a fim de executar isto. Também vivo orando a Krishna para que ele possa lhes dar inteligência para realizá-lo corretamente. Numa carta a um discípulo no Havaí, Prabhupada desculpava-se por não responder a uma carta. Eu estava muito ocupado em Bombaim, tendo em vista a terra de Jurro, do Sr. N. Agora ele morreu e se foi, mas havia criado tantos obstáculos. Ainda assim há discrepâncias, mas espero que isso seja solucionado sem demora. Escrevendo a Tamal Krishna Goswami em Bombaim, Prabhupada foi tão atencioso como sempre com o andamento dos problemas de lá. Embora os devotos permanecessem em posse da terra e tivessem reconstruído seu templo provisório, não havia nenhuma perspectiva definitiva de algum contrato de aquisição. Se a senhora N não vai nos vender a terra, então qual é a próxima medida que teremos de tomar? Acionamos em um processo criminal contra ela por tentativa de desapossar-nos da terra.
E o que aconteceu nessa ação? A ideia é que se ela não vai vender-nos a terra e ao mesmo tempo não devolve nosso dinheiro, juntamente com indenização por danos e juros, e eventualmente tenta desapossar-nos da terra, então que medidas temos que tomar? Ela nos tem causado tantos problemas e aborrecimento. E Prabhupada escreveu a seus discípulos em Mayapur: sim, deve-se concluir por completo a construção de Mayapur antes de meu regresso. Da próxima vez que eu chegar aí, não deverá haver mais trabalhadores ou carpinteiros com seus barulhos matracolejantes. Eu teria permanecido em Mayapur, mas as marteladas levaram-me para longe. Ao terminarem toda a obra, eu irei para aí, do contrário, não. Prabhupada também respondia a dúzias de cartas dos Estados Unidos, onde os devotos tornavam-se cada vez mais entusiasmados com a distribuição de seus livros. Suas cartas continham questões muito cruciais que só Prabhupada podia resolver. Quão importante era a distribuição de livros? Poderiam os devotos abandonar seus trajes e utilizarem roupas ocidentais comuns para melhorar a distribuição de livros? Cantar nas ruas era mais importante do que a distribuição de livros? E quanto a percorrer o país em ônibus e caminhonetes? Eles poderiam viajar com deidades nas caminhonetes? Em geral, os devotos expressavam seu próprio ponto de vista em suas cartas a Prabhupada e, no entanto, eles respeitosamente aguardavam sua resposta definitiva. Agora o movimento para a consciência de Krishna era grande, com potencial de crescer muito mais. E dentro da isca a vontade de Prabhupada era tão poderosa que uma simples carta dele estabelecia um procedimento a ser seguido durante muitos e muitos anos. Prabhupada parecia estar sentado calmamente em seu quarto no Manor, seguindo sua rotina diária de banhar-se, alimentar-se, receber visitas à noite, e contudo, ao mesmo tempo, ele estava dirigindo milhares de jovens e moças por todo o mundo e colocando-os em ação na guerra contra a Maya. Ele diz: não há objeção alguma em sair com roupas ocidentais a fim de distribuir meus livros. Não é necessário que usemos sempre roupas devocionais, mas sempre devemos manter shika e tilaka. Todavia pode-se usar uma peruca ou um chapéu, como você descreve. Devemos adotar todas as condições que forem favoráveis para executar a consciência de Krishna. Não esqueça nossos princípios, mas às vezes podemos adotar tais meios a fim de distribuir livros. De alguma forma, distribua livros, e se você puder impor um pouco às pessoas o cantar, então não importa a sua roupa. Os devotos continuavam a pedir esclarecimentos a respeito de até que ponto os fins justificavam os meios em cumprir a ordem de Prabhupada de distribuir livros em profusão. Srila Prabhupada, estando livre de qualquer motivação material, podia ver com clareza qual o procedimento consciente de Krishna que se deveria adotar. Ele diz o seguinte: no que se refere à questão que você levantou em relação a grupos de Sankirtana itinerantes e a venda de livros, sim, queremos dinheiro. Logo, esta é a verdadeira pregação, vender os livros. Quem pode falar melhor do que os livros? Pelo menos quem comprar examinará. A verdadeira pregação é vender livros. Deve-se conhecer a tática de como vender sem irritar. O que pode você fazer com uma palestra de 3 minutos? Mas se ele ler uma página, sua vida pode se transformar.
Contudo, não queremos irritar ninguém. Se devido às suas táticas agressivas ele vai embora, então você é um estulto e a falha é sua. Nem pôde você vender o livro, nem ele permaneceu. Mas caso ele compre o livro, esta é a verdadeira pregação bem-sucedida. É esse o certificado expedido por meu Guru Maharaj. Se algum brahmachari vendesse uma revista de uma paisa, se um de nossos brahmacharis fosse e vendesse umas poucas cópias, ele ficava muitíssimo contente e dizia: "Oh, você é tão bom!" Logo, a distribuição de literatura é a nossa verdadeira pregação. De modo que se você não pode tratar do assunto com primor, isso é falha sua. Mas o êxito da sua pregação será substanciado através de quantos livros são vendidos. Qualquer coisa que você quiser vender, terá que solicitar um pouco, de modo que ele dê algum dinheiro para serviço de Krishna. Isto é sua boa fortuna, e ele ganha a oportunidade de ler sobre o conhecimento transcendental. Mas se tudo o que você faz é irritar até que ele se vai, é aí onde está a sua falta de inteligência. As instruções de Prabhupada eram tão importantes para os seus discípulos que uma carta dele era tão efetiva quanto sua visita pessoal. Por intermédio dessas cartas, ele mantinha as vidas e as atividades de seus discípulos por todo o mundo. Cada dia, no final da manhã, ele fazia com que seu secretário lesse alto cada carta que havia chegado e costumeiramente ditava a resposta sem demora. Ele dizia com frequência que a Vani, ou ordem do Guru, era mais importante do que Vapo, ou a presença pessoal. Destarte, mediante suas cartas, ele estabelecia e iluminava para seus seguidores sinceros o caminho da consciência de Krishna. Nos Estados Unidos, a pregação de Prabhupada era agora principalmente através da distribuição de seus livros, ao passo que na Índia era através do estabelecimento de templos. Não obstante, ele tinha ambos os métodos como sendo a mesma coisa. E embora sua visão abarcasse o mundo inteiro, ele se sentia e se descrevia como um simples servo humilde de seu mestre espiritual. Quer sentado pacificamente no gramado do Manor e implicando com uma das criancinhas, quer dirigindo um de seus tenentes para lançar milhares e milhões de livros nos colos das almas condicionadas, quer meditando com muita energia na frase seguinte em seus significados do Srimad Bhagavatam, ou preocupando-se com o que a senhora N estava conspirando em Bombaim, ele sempre tentava seguir seu Guru Maharaj. Srila Prabhupada recebeu uma chamada telefônica de emergência de Bombaim. Giriraja queria que ele fosse lá e pessoalmente acertasse com a senhora N a aquisição da terra de Jurro. Giriraja consultara um novo advogado, o senhor Bakhil, que achava que Prabhupada devia estar presente de modo a haver um acordo. Outro advogado da ISKCON, o senhor Chandawal, também aconselhou que Srila Prabhupada fosse imediatamente para Bombaim. Portanto, Giriraja telefonara para Prabhupada pedindo-lhe que, por favor, viesse e resolvesse o assunto com a senhora N de uma vez por todas. Prabhupada concordou. Ele permaneceria em Londres por mais uma semana até Janmashtami. Então regressaria a Bombaim. 21 de agosto. M. Rasgotra, o embaixador indiano para a Inglaterra, compareceu à celebração do dia de Janmashtami
e apresentou Srila Prabhupada expressando sua apreciação pela grande obra de Prabhupada. Prabhupada falou descrevendo o advento de Krishna como a chave para a paz do problemático mundo material. Especialmente na Índia, disse ele, obtivemos tantas credenciais para compreendermos Deus. Tudo está lá, pronto, mas não aceitamos. Então qual o remédio para essa doença? Estamos buscando a paz, mas não aceitamos nada que esteja nos dando verdadeira paz. Essa é a nossa doença. Assim, o movimento para a consciência de Krishna está tentando despertar no coração de todos a ainda adormecida consciência de Krishna. De outro modo, como poderiam estar aceitando tão a sério a consciência de Krishna esses europeus e americanos e outros conterrâneos seus, que há 4 ou 5 anos nem sequer haviam ouvido sobre Krishna? Portanto, a consciência de Krishna está no coração de todos. Prabhupada recitou versos do Brahma Samhita, que descrevem a sublime existência eterna de Krishna em seu planeta eterno, Krishna Loka. Mas Krishna também está em toda parte, explicou ele, e se você é devoto, então pode capturá-lo. Caso você queira capturá-lo, ele apresenta-se 10 vezes mais do que seu desejo. Portanto, tudo o que temos de fazer é recebê-lo. Essa adoração à deidade no templo significa adoração a Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele muito bondosamente aceitou assumir uma forma que podemos manusear. Portanto, não pense que instalamos uma estátua de mármore. Os patifes dirão, eles são pagãos. Não, estamos adorando o próprio Krishna. Krishna bondosamente assumiu essa forma, porque não podemos ver o Krishna gigantesco, como Krishna está em toda parte. Permaneçam 24 horas por dia a serviço de Krishna. Este é o propósito de se instalar as deidades. Bombaim, 15 de setembro de 1973. No dia após sua chegada, Srila Prabhupada encontrou-se com os procuradores da Sra. N e ouviu suas ofertas. A situação começara a ficar promissora e, todavia, eles não chegaram a conclusão alguma. A Sra. N mudara com a reação do público diante de sua tentativa de demolir o templo. Ela disse a seu advogado que se Prabhupada pagasse à vista o saldo total de 20 lakhas de rúpias pela terra, ela concordaria. Prabhupada estava de acordo, mas não queria providenciar a coleta do dinheiro enquanto não estivesse certo de que a Sra. N falava sério. O Sr. Asnani, um advogado de Bombaim e membro vitalício da ISKCON, regularmente encontrava-se com a Sra. N, persuadindo-a a cooperar com Prabhupada. Os advogados dela assentiram. No entanto, decorridas várias semanas desde que Prabhupada chegara a Bombaim, não ocorrera nenhum encontro com a Sra. N. Certa vez o Sr. Asnani foi buscar a Sra. N para encontrar-se com Prabhupada, mas ela não estava se sentindo bem. Dia após dia, o Sr. Asnani informava Prabhupada: a Sra. N virá amanhã. Prabhupada ficou desapontado com a procrastinação e, ao ver isso, seus secretários comunicaram ao Sr. Asnani que, embora soubessem que ele tinha boa intenção, preferiam que seus outros advogados cuidassem do caso.
O Sr. Asnani pediu 48 horas para fechar o negócio e executar a transferência. Por ocasião da visita do Sr. Asnani, a Sra. N estava em sua outra casa, onde acabava de se recuperar de sua doença. Mataji, rogou ele, meu Guru Maharaj está partindo amanhã. Se a senhora não vier essa noite, o problema da terra se arrastará por mais um ano. A Sra. N concordou e por volta das 9 da noite, ela e o Sr. Asnani chegaram à casa do Sr. Bhogilal Patel, onde Srila Prabhupada estava mantendo um programa de Kirtana e debates Bhagavatas. Prabhupada estava no terraço preparando-se para a aula, mas ao ficar sabendo que a Sra. N chegara, ele interrompeu a reunião e desceu a seu quarto para conversar com ela. Eles conversaram ligeiramente e Prabhupada pediu desculpas e voltou ao terraço para dar a aula. Por volta da meia-noite ele regressou outra vez a seu quarto. A Sra. N ainda estava aguardando. Ela irrompeu em lágrimas e curvou-se aos pés de Prabhupada. Sinto muito por tudo o que fiz, soluçou ela. Por favor, perdoe-me. Ela prometeu fazer tudo o que Prabhupada quisesse. Prabhupada olhou-a, cheia de compaixão, e compreendeu seu coração. A senhora é exatamente como minha filha, disse ele. Não se preocupe, cuidarei da senhora. Pelo resto de sua vida providenciarei todas as suas necessidades. E Prabhupada disse ainda que ainda aceitava os mesmíssimos termos que ela propusera, que ele pagasse o saldo restante de 12 lakhas, mais 50 mil rúpias de compensação pela demora. Prabhupada e a Sra. N marcaram para o dia 1º de novembro o provável prazo máximo para a assinatura final da transferência. Logo após esse encontro, Prabhupada mudou-se da casa de Bhogilal Patel para a do Sr. Seti, onde, trabalhando intensamente, enfrentou os problemas restantes, tais como conseguir que a Companhia C retirasse sua reivindicação. Em seguida, mudou-se para a casa do Sr. C.M. Khatal, a apenas 2 quadras da terra Hare Krishna, onde morou numa cabana de veraneio. Uma estrutura simples, com uma armação de bambu e paredes chatai. Em geral, tinham-se que assinar transferências na presença do escrivão da cidade, em seu cartório no centro. Mas o Sr. Asnani conseguira que o escrivão fosse à casa de Prabhupada. Às 6h30 da tarde, Srila Prabhupada, de costas para a parede, estava entre 2 janelas, sentado em sua escrivaninha baixa. A Sra. N e seus advogados, o escrivão e o Sr. Asnani, o Sr. e a Sra. Seti, e cerca de 8 devotos estavam presentes, e o aposento cheio ficou quente e abafado. A Sra. N sentou-se à direita de Prabhupada, enquanto o escrivão preparava os papéis para as assinaturas. Srila Prabhupada sentava-se gravemente. Todo o ambiente ficou silencioso, exceto pelo farfalhar dos papéis e pelo rabiscar de uma caneta. Preparar e assinar os papéis de transferência levou mais de 20 minutos. Prabhupada pagou a Sra. N, que então assinou a transferência. A terra era legalmente da ISKCON. Giriraja diz o seguinte: a sala estava silente durante a assinatura e todos sentiam-se como se um evento portentoso estivesse ocorrendo. Exatamente como se 2 grandes potências mundiais estivessem assinando um tratado.
Depois que a senhora N assinou o documento, todos olharam em silêncio os papéis sendo passados. Ela começou a chorar. Tamal Krishna Goswami calmamente perguntou-lhe por que ela estava chorando, e a senhora N respondeu que naquele mesmo dia o Sr. Matar viera e comunicara-lhe que encontrara um comprador para a terra que daria muitas lacas mais do que estávamos pagando. Na realidade, enquanto olhávamos para a senhora N, pensávamos que ela deveria estar se lembrando de todos os eventos que ocorreram, os erros que cometeram, a morte de seu marido. Era muito intenso, como uma mistura de meses de luta. Assim, para Prabhupada, para os devotos e para os bem-querentes de Prabhupada, seus sonhos e desejos e esforços de muitos anos agora passados estavam se concretizando. Srila Prabhupada pediu que os devotos informassem aos jornais e convidou todos a participarem de um banquete no saguão do lado de fora de seu quarto. Desenrolaram-se esteiras em 2 filas e os devotos trouxeram pratos de folha e colocaram-nos diante de todos. Os devotos puderam-se a servir os diversos pratos para as 2 fileiras de convidados que estavam então sentados. Prabhupada estava de pé. Agora vamos começar, disse ele enquanto supervisionava o trabalho. Os devotos haviam preparado vários pratos, arroz, dal, muitas variedades de pacoras, tais como pacoras de batata, de couve-flor, de berinjela, sabji de batata, sabji de couve-flor ao molho, papas, barfi, lados, cham-cham, um doce de leite, kheer, de aletria, hálava e uma bebida de lima. Foi uma ocasião festiva e feliz. Senhora Warrior, uma inquilina da terra Hare Krishna. Após a assinatura, todos os devotos diziam Jaya, e todos eles estavam muito felizes. Então Prabhupada deu uma palestra sobre o projeto de Bombaim e deixou todas as pessoas entrever com eles como ele seria todo de mármore. Não haveria uma única coisa que não fosse construída de mármore. Alguns perguntavam como seria possível que tudo fosse de mármore. E Prabhupada explicou que isso era possível e poderia ser feito. Ele visualizava o projeto e todos estavam empolgados ao ouvir a maneira como ele descrevia. Seria como uma das 7 maravilhas do mundo. As pessoas de todas as partes sentir-se-iam atraídas e viriam ver. Seria um ponto de referência em Bombaim. Prabhupada explicava todo o projeto como se o visse no olho de sua mente e disse que, após ser construído, ele seria algo superior àquilo que pudéssemos imaginar. Seria fantástico. Após o banquete extemporâneo, quando todos haviam partido, Prabhupada voltou para o seu quarto. Recostando-se em sua escrivania, ele exclamou: "Foi uma boa luta." Mais tarde, Prabhupada citaria a história da luta pela terra de Bombaim como evidência de que a pessoa em consciência de Krishna não tem problemas. Terminamos gastando em Bombaim de 18 a 20 lácteas de rúpia, disse ele meses após, enquanto viajava pela Europa. Na realidade, a propriedade vale 50 lacas. As pessoas estão surpresas e algumas delas estão com inveja. Mas se vocês forem, verificarão que é um lugar muitíssimo agradável. Exatamente como um jardim paradisíaco, com cerca de 17 mil metros quadrados, e ganhamos 6 prédios. Logo, na realidade, ao enveredarmos pela consciência de Krishna, não haverá problema algum.
De certo, a Terra tinha muito potencial, mas como poderia ele dizer que não houvera problemas? Nenhum problema significava que Srila Prabhupada via como Krishna pessoalmente providenciava as coisas para seus devotos. Quando ele necessitara de dinheiro, esse viera, numa quantia que de ordinário teria sido impossível coletar. E Krishna removera a estupenda oposição. Prabhupada não tinha meios organizados de renda e contava com pouca influência política para lutar com pessoas como o senhor e a senhora N. Mas como era rendido a Krishna, não havia qualquer problema. Todos os problemas do mundo eram criados pelos não-devotos que desafiavam os preceitos do Supremo. Qualquer pessoa que esteja em Bhakti Yoga, disse Prabhupada, pode compreender que todos os problemas são resolvidos. Podemos ver isso na prática. E, no entanto, ele tivera que tolerar os problemas criados pelos não-devotos. Por quase 2 anos ele lutara para conseguir a terra para serviço a Krishna. Quer fosse em Bombaim ou em algum outro lugar, ele tivera que se preocupar com o processo de ajudar seus discípulos inexperientes que estavam despreparados para enfrentar as jogadas do grupo opositor. Isto fora como provação, um teste de paciência, um desafio de coragem. Mas porque ele não se deixara confundir por Maya, ilusão, não houvera problema nenhum. Através de seu exemplo, Prabhupada mostrou que se alguém segue estritamente Bhakti Yoga, não é tocado pelos modos da natureza nem por Maya. A mesma ciência transcendental que ele ensinava em suas palestras e nas discussões informais, ele também demonstrava pessoalmente. Ele tinha fé na consciência de Krishna e todos seus problemas foram conciliados. Krishna diz no Bhagavad Gita que quem se rende a ele facilmente supera todos os problemas. O devoto compreende que com a rendição a Krishna, com a rendição às ordens do representante de Krishna, o mestre espiritual, podem superar os problemas infligidos por Maya. Agora que a terra era da ISKCON, Prabhupada poderia seguir desenvolvendo sua visão. Na tentativa de construir prédios e propagar a consciência de Krishna, ele sem dúvida defrontar-se-ia com outros problemas criados por Maya. Mas a principal batalha fora ganha. O imponente templo de Sri Sri Radha Rasa Vihari manifestar-se-ia. No futuro, devotos e visitantes poderiam ir até a porta de entrada da Índia, e na terra Hare Krishna permanecer num hotel de primeira classe e convenientemente sorver a atmosfera espiritual do templo. Os devotos, enquanto não esquecessem o exemplo e a instrução de Prabhupada, poderiam, no espírito de serviço a Krishna, utilizar com sucesso aquela facilidade a eles oferecida. O preço que Prabhupada pagara com sua tolerância e com sua demonstração de quanto dependia de Krishna jamais seria em vão. O que Srila Prabhupada apresentou com sua tolerância não foram apenas as facilidades e a missão em desenvolvimento na terra Hare Krishna, mas um monumental exemplo vivo do comportamento de um sadhu. No Srimad Bhagavatam, o Sr. Kapila Deva descreve o sadhu. Titikshava karunika surida sarvadehinam ajata shatravashanta sadava sadhubhushanam. São sintomas de um sadhu o fato de ele ser tolerante, misericordioso e amistoso para com todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, obedece às escrituras e todas suas características são sublimes.
Porque é tolerante, Titik Chavá, o sadhu não se perturba com suas dificuldades impostas pela natureza material. Em suas tentativas de conseguir a propriedade de Jurro, Prabhupada defrontara-se com inimigos e dificuldades e fora tolerante. Prabhupada às vezes dissera, você deve tolerar. O sadhu não é apenas tolerante, mas também misericordioso, Karunika. Quando a polícia atacara o templo provisório da ISKCON, Prabhupada poderia ter considerado isso um indício para deixar o local e parar de tentar auxiliar tais ingratos, trazendo-lhes a consciência de Krishna. Por que passar semelhante aborrecimento? De que adianta tentar? Ele tinha então quase 100 templos fora da Índia. Se as pessoas de Bombaim não gostavam da consciência de Krishna, então por que não ir embora e deixá-las à sua própria mercê? Mas não. Como um sadhu genuíno, Prabhupada era misericordioso, porque ele viera para entregar a mensagem compassiva da consciência de Krishna. Ele tinha que, com tolerância, dar essas mensagens a todos. As pessoas estavam desorientadas e viviam como animais, buscando apenas o gozo dos sentidos. E devido às leis do karma, elas sofreriam em sua próxima vida. Ao ver essa terrível aflição, Prabhupada sentira-se comovido a ajudar essas almas caídas, mesmo que elas se recusassem. O Srimad Bhagavatam também descreve o sadhu como Suridha, Sarvadehinam, aquele que em seu coração só deseja o bem-estar de todos os demais. Não tendo limitado pelo nacionalismo, ele não se considerava indiano nem americano, não se considerava inclusive um ser humano, mas uma eterna alma espiritual, cujo propósito é beneficiar todas as entidades vivas. O Srimad Bhagavatam descreve o sadhu como Ajata Shatru, pois ele nunca cria inimigos. Embora pessoas invejosas possam se declarar inimigas de um sadhu, o sadhu comporta-se como o melhor amigo de todos, tentando levar todos até Krishna. Porque Prabhupada estava tentando propagar a consciência de Krishna, pessoas invejosas continuariam a se lhe opor. Mas como ele mostrava de maneira sublime em Bombaim, que se pode fazer? Temos que tolerar. Sendo assim, mesmo antes de estabelecer qualquer alicerce para as construções, Prabhupada já demonstrara por completo todos os ornamentos de um sadhu. Permanecendo pacífico, shanta e dependente de Krishna, ele saíra vitorioso. E o Srimad Bhagavatam afirma que quem quer que sirva a semelhante personalidade grandiosa, encontra aberta a porta da liberação. E assim terminamos o capítulo 6